Então vamos lá. Bom, primeiro, claro, eu quero agradecer à Faculdade Forte, é um evento incrível, a organização foi impecável. Agradeço Nath, Joelma, o Igor e a todos os profissionais, todos os palestrantes, todos os participantes. É uma grande honra encerrar com a minha palestra e encerrar esse evento hoje. Bom, o tema está aí na tela para vocês, são os desafios linguísticos para migrantes e pessoas em situação de refúgio. Eu estava dizendo que eu fiz um recorte, é um recorte, eu posso até dizer que é bastante superficial, tomando em conta a grandiosidade desse tema, né, e pensando na temática de refúgio, na temática de imigração. Então, eu vou fazer um apanhado muito sintético e algumas questões que são muito relevantes para mim nesse momento. Talvez não dê tempo de falar tudo o que gostaria, mas eu deixo, aliás, já vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Tem dois endereços aqui. Caso eu não consiga responder algo hoje, todo mundo tenha toda a liberdade de me escrever e eu prometo responder a qualquer questão que a gente não tenha condições de falar hoje, aqui e agora. Bom, quem sou eu é a primeira coisa. Eu sou professora de PLAC, de língua adicional também, se desejarem. Eu estou num pós-doc na USP e o título do meu pós-doc é Estudo Intercultural sobre Refúgio e Acolhimento e as Barreiras Linguísticas no Processo de Contato de Migrantes e Refugiadas Hispanofalantes. Embora eu tenha colocado hispanofalantes, a minha preocupação é, sobretudo, com as mulheres venezuelanas. E por conta da migração que a gente tem hoje em dia da população venezuelana ao Brasil. Eu fiz um doutorado em letras na Universidade de Mackenzie, um mestrado em linguística aplicada na área de PLE, na USP, e bacharelado em filosofia. E sou professora de plaque, acho que praticamente a idade de vocês, porque eu comecei a dar aula de plaque, na verdade, plaque em 2015 e PLE em 1998. Então, há muitas décadas eu trabalho com português como língua estrangeira. Sou avaliadora de artigos para revistas científicas nessa área, dou palestras, conferências sobre comunicação, cultura, inteligência emocional, ensino, aprendizagem. Sou voluntária de duas instituições que eu acho muito importantes na questão da migração. Um é o Instituto ADOS, que é uma ONG que trabalha com refugiados, e a outra é um grupo chamado Promigra, que é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da USP, né, na promoção de direitos de imigrantes. E, para além de tudo isso, é claro, eu sou uma professora muito dedicada, mas eu adoro assistir séries, sobretudo as séries que falam de imigração, os doramas da vida, eu amo todos, e curto muito passear com os meus cachorros, assistir teatro com a minha filha, ler, encontrar amigos, praticar yoga, porque é uma grande dica para quem trabalha com a temática do refúgio. Meditação e yoga, creiam, é uma chave importante na vida de vocês. Bem, o sumário, eu vou dar um resumo sobre o que eu vou falar e o objetivo dessa palestra de hoje, uma pequena introdução, os primeiros passos em relação ao processo de migração e de refúgio, e vamos nos concentrar nas barreiras, e que eu dividi em duas partes, embora eu veja como mesmas. Tá? Mas tem lá barreiras linguísticas e culturais, e a gente sabe, quem tem uma noção do que é língua a partir da cultura, que essas coisas estão absolutamente imbricadas, né? E uma conclusão e, finalmente, as referências. Então, resumindo, essa apresentação vai investigar alguns desafios linguísticos enfrentados pelos migrantes e pessoas em situação de refúgio. Muitas vezes vocês vão me ouvir falar refugiados. Não é um termo que eu goste, mas é um termo curto, mas é importante que a gente se lembre que essas pessoas não são refugiadas, elas estão em uma condição de pessoas em refúgio. Então, é sempre importante, na medida do possível, lembrar dessa história, né, de que eles não são refugiados, são pessoas numa determinada situação. E uma outra coisa que eu gostaria de alertar é que vocês vão ver fotos de
pessoas refugiadas, de pessoas em situação de refúgio, que vai ilustrar a minha palestra. A única função é essa, tá? Porque algumas vezes que eu falei a respeito da questão da migração e do refúgio, as pessoas reclamaram comigo que sentem que esse tema está muito distante da realidade delas, muitas vezes muito distante, como professoras de PLE. Me surpreende, não vou nem dizer porquê, nem entrar aqui nessa argumentação, mas eu acho que é importante a gente lembrar que essas pessoas estão aí presentes, né? Que o refúgio e a migração têm uma cara. Então, eu fiz questão de colocar em vários dos slides pessoas que são conhecidas, na verdade, em São Paulo, porque são refugiados que trabalham aqui em São Paulo, que discutem a temática de refúgio, que circulam por várias instituições. Então, só para que vocês se lembrem deles e que isso deu uma cara e mais realidade para esse tema sobre o qual eu vou falar. A gente vai refletir sobre essa natureza multifacetada dos desafios que as pessoas em refúgio e imigrantes têm, abrangendo as questões como barreiras linguísticas, adaptação cultural, acesso à educação, à saúde e até as oportunidades de emprego que aparecem ou não aparecem em função dessa dificuldade linguística. Então, o objetivo é abordar e compreender esses obstáculos, pensando na promoção e na integração dos migrantes e das pessoas em situação de refúgio. Dito isso, vamos introduzir o problema, né? Então, qual é o problema? A migração, como todos sabemos, e o deslocamento são fenômenos comuns, desde a antiguidade até hoje, hoje mais do que nunca, eu até diria, né? Então, quais são os fatores que levam uma pessoa a migrar? Não pensando em migrantes ou refugiados, mas pensando de maneira geral. Podem ser fatores econômicos, podem ser conflitos, podem ser questões ambientais, ou seja, milhares de pessoas se veem obrigadas a deixarem as suas casas e procurar refúgio em outras terras, em outros lugares. O segundo problema, né, que essas pessoas têm como obstáculo a barreira linguística. Então, seja migrante, seja refugiado, a linguagem, e eu espero que todos vocês concordem comigo, não é simplesmente um meio de comunicação, né? Ou seja, a língua é fundamental, a gente pode colocar como um triângulo, como uma tríade, eu prefiro pensar num círculo entre cultura, identidade e língua. Então, é fundamental aprender uma nova língua, é reconfigurar a nossa visão de cultura. Então, é importantíssimo. A linguagem não é um meio de comunicação simplesmente, e é uma porta de entrada, sim, para a integração. A educação e as oportunidades socioeconômicas só se manifestam a partir desse conhecimento da língua. Então, a língua é um modo de agir e de ser. Por isso que ela se torna um problema crucial e um enfrentamento constante por parte dos migrantes e pessoas em refúgio. Então, compreender esses desafios linguísticos enfrentados pelos migrantes e as pessoas em refúgio é crucial para desenvolver sistemas e políticas eficazes para apoiar essa população. Bom, tem uma frase aqui, essa frase realmente é do Anas, desse homem sírio, e ele faz uma entrevista, acho que no Instituto Ados, e ele fala, ele corrige uma pessoa dizendo, eu não sou refugiado, eu estou refugiado. A gente tem essa felicidade do português ter o verbo ser e estar, né? A capacidade de diferenciar o ser e estar é fundamental aqui, né? Eu acho que é muito grande que a nossa língua comporte essa diferença. Ele está de refugiado. E aí eu faço algumas diferenças entre migrante, estrangeiro e refugiado para começar a nossa conversa. Estrangeiro, tivemos uma lei nos anos 80 e ela foi conhecida como Estatuto do Estrangeiro, que foi promulgada no período ditatorial, e esse artigo foi considerado anacrônico e por muitos inconstitucional. Então, não é muito adequado a gente falar dos migrantes como estrangeiros, no sentido que isso pode nos levar à imagem do estranho, do deslocado, daquele
pelo qual você tem um estranhamento ou um distanciamento. Então, felizmente, a gente teve uma lei em 2017 que dispõe de alguns outros artigos importantes em relação a direitos e deveres do migrante e do visitante, regulando a entrada e a estada no Brasil e estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas para esse migrante. E vem o terceiro conceito bastante importante, que é o de refugiado. O refugiado é uma pessoa que foi forçada, e eu faço questão de reforçar essa ideia, ela foi forçada a deixar o seu país de origem devido à perseguição, guerra, violência, conflito armado, violações graves de direitos humanos. Então, essa pessoa não pode ou não quer retornar ao seu país devido ao temor de perseguição, ou seja, ela corre risco de morte. Então, por isso que ela se refugiou. Dito isso, é bom também a gente se lembrar que nenhum ser humano é ilegal. Então, não existe um migrante ilegal, existe um migrante indocumentado, existe um imigrante irregular, mas não existe um migrante ou uma pessoa em refúgio ilegal. Uma outra lembrança importante é de que todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Então, esses conceitos são bastante importantes para a gente pensar nessas barreiras linguísticas. A respeito ainda das pessoas em situação de refúgio, eu coloquei 3 coisas que eu acho fundamentais nesse tema, que é enorme, que é gigante, que são a Convenção de Genebra, lembrando como é que veio esse termo refugiado, de pessoa refugiada, e o que, que isso significa, a extensão, ou melhor, não sei se eu posso dizer, talvez sim, o aprimoramento, né, da Convenção de Genebra, que veio com a Declaração de Cartagena, que fala sobre a violência generalizada e a agressão estrangeira, os conflitos, ela estende essa noção da Convenção de Genebra, e uma parte importantíssima, que é muito discutida, que é o princípio de não devolução, que é o non-refoulement, que seria um mecanismo internacional de todos os países, todo mundo aderiu a esse mecanismo, no qual a pessoa em situação de refúgio tem o direito de ter a sua solicitação avaliada. Então, é por isso que a gente tem, quando a pessoa chega ao país, ela não é imediatamente refugiada, ela vai receber um protocolo de refúgio, e esse protocolo garante esse direito de que ela não seja expulsa do país por estar nesse processo de reconhecimento de refúgio. Né? Essas questões são muito mais amplas, porque hoje a gente tem outros instrumentos, mas para que dê uma visão geral a respeito dessa situação. O que é importante lembrar? Que migrar é um direito. Né? Então, eu acho que é preciso ter alguns cuidados quando a gente fala e a gente lê nos noticiários, nas mídias em geral, termos como crise dos refugiados. Crise é uma palavra interessante, né? Porque se a gente pega a etimologia da palavra, ela pode tanto significar um desafio, uma mudança, um agravamento ou uma oportunidade. Mas a gente sabe que quando aparece isso num jornal, é para dizer que é um problema. Né? E sim, a migração tem sido um problema, a gente vai discutir um pouco isso, mas não nesse sentido que os jornais têm trabalhado, né? Como se as pessoas em refúgio e os migrantes são aqueles que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento do país, o que tira o emprego das pessoas e outras coisas que vocês devem ter lido por aí. Invasão de imigrantes, nem vou falar, onda de refúgio, pessoas ilegais. Não, vamos trabalhar com o princípio de que as pessoas são seres humanos e de que elas têm o direito à migração, tá? Um outro ponto importante é pensarmos sobre quais são os passos que as pessoas dão nesse processo de migração. Primeiro, os motivos. Por que as pessoas migram? Catástrofes ambientais, conflitos armados, conflitos étnicos ou religiosos, perseguição política ou religiosa, violência de gênero, violência generalizada. Então, as pessoas saem de seus países por conta dessas questões. No percurso, como é que as pessoas chegam aqui?
né? De muitas maneiras. Quando você pensa assim, muitas pessoas perguntam para mim: Ah, Giselda, o cara veio lá da Síria, como é que ele chegou ao Brasil? Ué, ele chegou de avião. Ah, como é que ele conseguiu sair? Da onde veio o dinheiro? Essas questões que para mim são, não gosto da palavra, mas eu vou dizer, são banais mediante a emergência da situação dele estar aqui, é, vai nos dizer o sacrifício que essa pessoa fez e o que ele deve ter passado para conseguir dinheiro, para conseguir comprar uma passagem de avião e chegar a um país que ele não domina a língua, que ele não conhece ninguém ou que ele conhece muito pouco. Então, esse percurso é sempre muito árduo e ele pode ser feito, sim, pelo meio aéreo, pode ser marítimo, pode ser terrestre. Tem aqui algumas pessoas falam assim, caminhada? Como assim? Muitas pessoas da Venezuela caminharam, não importa em qual cidade elas estivessem, elas caminharam para chegar, ultrapassar as fronteiras e vir ao Brasil. Então, sim, isso acontece. E nesse percurso elas fazem sozinhas, em grupo, em família. Alguns, sim, vêm por meio dos coiotes, como existe. Quando a gente fala em coiote, a gente lembra muito da situação do México, né, nas fronteiras com os Estados Unidos. Não, aqui no Brasil também tem, né? Também teve os coiotes lá na Venezuela, que são uma espécie de contrabandista de imigrantes e que fazem essas viagens clandestinas. E durante todos esses percursos, seja como forem, eles têm desafios e esses desafios é um enfrentamento do medo, do cansaço, da discriminação, da violência, do roubo, da fome, das dores, do estresse, até de saúde, né? Bom, teve os motivos, teve o percurso, tem todos esses desafios, chegou ao Brasil. Por onde eles vão passar? Primeira porta de entrada, Polícia Federal, né? E aí tem uma portaria muito bonita que fala assim que a portaria assegura a entrada tanto de refugiados quanto migrantes. Se vocês tiverem oportunidade, vão à Polícia Federal um dia para ver como é que é a situação da chegada dos migrantes e das pessoas em refúgio, tá? Eu nem vou falar muito sobre isso, mas eu acho que vale essa experiência prática, né? Uh, um adendo é para as questões de desastres naturais. Eu acho que vocês sabem que os haitianos, eles não são considerados refugiados por conta dessa lei, né, que desastres naturais não são considerados passíveis de pedido de refúgio, mas eles são tratados como pessoas refugiadas, tá? Eles estão protegidos como pessoas refugiadas. Isso também vale dizer que a gente tem um número muito grande de refugiados ambientais. Então, os desastres naturais, como todos sabemos, por causa da, aí sim vale dizer, crise climática, a gente tem atualmente um número de refugiados ambientais maior do que os refugiados políticos, e muitas pessoas não se dão conta disso. Esse dado é bastante importante porque ele aponta que até 2050 a gente vai ter 170 milhões de pessoas em, não em refúgio, mas em migração, né? Por questões climáticas. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais essa questão da migração, ver a emergência dessas questões da migração e saber que todos nós, principalmente o Sul, né? Nós que estamos aqui na esfera Sul, um dia também podemos aí migrar por conta dos problemas climáticos, tá? Bem, falando das barreiras, eu disse barreiras linguísticas e culturais, e isso está ligado à documentação, à regularização, à revalidação, trabalho e saúde. Então, pensando de início nas barreiras linguísticas, o desafio linguístico para os migrantes e refugiados é a incapacidade de comunicar eficazmente na língua do país de acolhimento. Pensa lá naquele percurso que eu tracei, uma pessoa. Vamos pegar os afegãos, que foi algo muito noticiado, né? A pessoa que não domina o português, que não conhece a cultura brasileira, que tem pouquíssimas informações sobre o Brasil, mas soube que aqui é uma porta aberta à recepção, ou é uma porta de passagem, né? Isso tem acontecido principalmente com os afegãos. Aí ela cai lá na Polícia Federal, né? Então,
que acontece com aquela pessoa? Se ela tiver nenhum apoio, nenhuma organização, nenhum contato, ela está literalmente, eles estão, como a gente viu pelas notícias, perdidos, né? Então, a falta de possibilidade de comunicação é sim um impedimento para acessar serviços essenciais, né? Para interagir com a comunidade, claro, para navegar na vida cotidiana é difícil, desculpa, que tem um tempo o fone, ele às vezes desliga automaticamente. A língua está conectada intimamente com a cultura, como eu comecei falando para vocês, né? Uh, Aprender uma nova língua envolve a compreensão de normas e de costumes. Isso também é um ponto que a gente teria assim, horas para conversar e para discutir. Mas é importante saber que muitas vezes a forma, o falar do migrante, do refugiado, que não é sempre muito bem-vinda ao brasileiro, é um reflexo da sua cultura e do não entendimento da nossa cultura. Né? E eu posso depois até colocar alguns exemplos, se alguém tiver muita dúvida a esse respeito. Então, migrantes e refugiados, eles devem se adaptar não só linguisticamente, entender a língua, produzir, se comunicar na nossa língua, mas culturalmente. E essa tarefa é ainda mais difícil, né? Porque a gente se esquece que essas pessoas têm uma bagagem cultural já. Ela vem com uma mochilinha de sua língua e de sua cultura nas costas, da qual ela não consegue se desfazer imediatamente, nem é essa a ideia, né? Porque daí a gente também vai entrar num outro campo, que é o da interculturalidade, que as pessoas precisam. Nossa, vou falar de novo, interculturalidade, um tema pelo qual as pessoas precisam se apropriar mais, principalmente todos nós que trabalhamos com educação, temos esse dever e essa preocupação, né, de repensar a interculturalidade nas nossas aulas, não como um pontozinho lá de conexão com o outro, mas uma construção de fato a partir da negociação, né, desses espaços de cultura e desses diferentes espaços de cultura. Falando das barreiras linguísticas, né? Como eu disse, o domínio da língua é um dos fatores fundamentais. Ele diz respeito à sobrevivência e desenvolver as competências na língua alvo é indispensável para tudo, né? Você precisa ir ao SUS. Vamos pensar assim, a necessidade de um migrante. O filho está doente, ele tem que ir ao SUS. O que ele vai fazer? Ele vai ter que preencher uma ficha. E aí? Então, eu gosto de tocar nessa praticidade, nessa questão pragmática mesmo da língua, porque eu vejo muitos professores que dão aula para migrantes e para pessoas em refúgio que estão muito preocupados com as habilidades, com a sintaxe, com as habilidades gramaticais, né? Se a pessoa fala presente, passado e futuro, e ela se esquece que a necessidade para o migrante é imediata, é plena. Não adianta você querer ensinar o subjuntivo futuro se o sujeito tem que ir para a fila do SUS preencher uma ficha que ele não consegue ler nenhuma palavra. Então, é importante a gente relembrar disso. E eu coloquei um dado que, infelizmente, desculpa, se eu passo aqui, eu saio do slide. Um dado muito interessante que é de 2015, a gente não tem uma nova edição, isso foi feito pela prefeitura, e é um mapeamento de todos os cursos para pessoas em situação de refúgio e imigrantes, né? Falando quem é esse público, quais cursos são gratuitos, quais são as nacionalidades nos cursos, quais os níveis que as pessoas têm, é um dado fundamental para a gente pensar, né, na questão da língua. Infelizmente, ainda não temos uma nova edição. Então, a única que nós temos é essa daí de 2015. Eu até entrei no site da prefeitura, busquei, eles citam, tem matérias, mas os dados efetivamente ainda não foram disponibilizados. Não sei se serão, né? No processo de refúgio, particularmente, né, daquele percurso que eu falei, a pessoa vai ter uma solicitação, mediante essa solicitação, ele é visto como uma pessoa em situação de refúgio, né? Então, esse protocolo, que é gratuito e válido por um ano e é renovável até que essa condição passe de condição de refugiado para
efetivamente refugiado, né, ou para pessoa em situação de refúgio, e para que servem esses documentos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é uma coisa tão banal, né? É, assim, está na lei, é um direito, e lembra lá do SUS? Quando uma pessoa em situação de refúgio precisa acessar os serviços médicos, ela encontra muitas barreiras. Ela não é atendida. Isso está na lei. E como é que essa pessoa explica para o brasileiro que está lá atendendo no hospital que é um direito dele ser atendido, como qualquer outra pessoa? Então, para vocês pensarem quão complicada essa situação pode ser, né? E, quer dizer, pode ser não, efetivamente é. E esse documento é muito importante para uma pessoa em situação de refúgio, porque ele permite vários outros documentos no nosso país que são fundamentais, né? Por exemplo, ele vai procurar um trabalho, alguém vai pedir para ele fazer uma carteira de trabalho, então ele precisa desse protocolo, esse protocolo é aceito para que ele faça a o registro migratório, que é o antigo RNE, ou a carteira de trabalho, ou o CPF, etc. Então, tudo começa aí por esse protocolo. Existem algumas em relação às pessoas de refúgio, algumas instituições muito importantes que ajudam, que agregam, que informam as pessoas em situação de refúgio e a comunidade em geral, né? Para quem não conhece, eu coloquei aqui o Comitê Nacional para os Refugiados, a Organização Internacional para as Migrações, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, para quem trabalha com a temática de refúgio, esses institutos, essas instituições são bastante conhecidas. Tem um relato para que vocês vejam a complexidade do pedido, né? Existem muitas organizações, felizmente, em São Paulo, sobretudo em São Paulo hoje em dia. Por isso também que muitas pessoas também me perguntam, por que que tantos venezuelanos vêm para São Paulo se outros estados do Brasil estão mais próximos? Por vários motivos. Um dos motivos é que São Paulo tem muitas pessoas em situação de refúgio, tem muitos abrigos, o que é fundamental, né? Roraima não tem. Então, muita gente vem para cá sabendo que existe uma rede maior, né, de apoio. E essa solicitação não é muito simples de fazer sozinho. Por isso que o papel das organizações, de quem trabalha com essa temática, é muito importante, porque eles têm que preencher um formulário. Pensem nisso, né? E tudo bem, esse formulário está em português, inglês, espanhol, francês. Imagina o afegão, que não domina nenhuma dessas línguas. Só assim, um parênteses. Então, o formulário pode estar, só que é muito mais complexo que isso. Ele tem que agendar uma entrevista. A entrevista é preciso solicitar um intérprete. Então, pode ser um amigo, porque se não for alguém que conheça, né, essa conversa com o Conari, para ser elegível, é preciso ser agendada e é preciso ser em português ou mediante a solicitação de intérprete, ou levar alguém, só que isso tudo tem que ser previamente estabelecido. Então, é muito, muito, muito complicado. Um outro lado disso que a gente está falando em relação ao domínio da língua, dessa proficiência, ela está intimamente relacionada ao acesso à educação. Então, muitos migrantes e refugiados enfrentam barreiras para os cursos de línguas ou para o acesso às nossas universidades ou acesso às nossas escolas por não dominarem. Eu acho que muitos de vocês têm muitos exemplos a respeito disso, né? Eu me lembro, por exemplo, a realidade das escolas públicas aqui em São Paulo. É um grande complicador. Os professores das escolas que já estão super sobrecarregados, que têm péssimos salários, eles têm que lidar com vários migrantes e eles não têm a menor ideia, a menor habilidade de como fazer isso. Então, tem vários casos. Eu acho que um dos casos que eu sempre
conto e sempre ouço as pessoas contarem é de uma criança numa sala de aula que tinha um movimento repetitivo e a professora disse que a criança era autista e, na verdade, essa repetição que a criança fazia é porque a mãe trabalhava numa máquina de costura no bairro Bom Retiro e fazia esse movimento para passar o tecido e não tinha nada a ver com autismo, né? Então, é muito complicado e esse acesso à educação é a garantia de ascensão dentro do país. Por que também eu falo disso? Porque muitos dos migrantes, sobretudo muitos dos refugiados que eu conheço, são pessoas muito bem educadas, com um alto nível de instrução. Então, principalmente a comunidade negra, nós temos um país racista, como todos sabem, elas sofrem muito preconceito, né? Bastante. Então, eles têm invalidados os seus conhecimentos pelo fato de serem homens e mulheres negras, e é uma triste realidade, mas eu acho que a gente pode e deve ser muito explícito em relação a isso. E, na verdade, são pessoas que fizeram faculdade, que são falantes de muitas línguas. Eu conheço refugiados que falam 8 línguas. Eles não falam português, mas eles falam 8 outros idiomas. Então, é preciso lembrar de vários pontos, né, em relação a essa temática do refúgio. Esse enfrentamento e essa preocupação também a gente vê nos nossos governos, né? Eu tenho um exemplo aqui, vocês estão vendo o nome da matéria, Educação lança documentos que orientam acolhimento de alunos imigrantes. Então, materiais que têm como objetivo ajudar, auxiliar escolas estaduais quanto à matrícula e integração. Mas essas ações ainda não são suficientes, elas são mínimas e algumas vezes elas nem são respeitadas. Para que vocês tenham um outro dado importante, também um pouco antigo, 2018 foi o último que eu encontrei, mais de 10 mil alunos nascidos ou vindos de outros países estudam em unidades da secretaria. Aí vem um ponto que acho que vale a pena passar também, em relação às crianças, né? A gente ouviu o projeto Pipoca, e eu tinha falado que no meu recorte eu não citava as crianças. No instituto que eu trabalho, que é o ADOS, a gente não ministra aula para crianças, né, para crianças refugiadas ou em situação de refúgio, porque é um grande complicador. Né? É preciso uma pessoa que tenha pedagogia, é preciso um acompanhamento psicológico, terapêutico, muitas vezes. E um fato que é muito relevante para nós é que as crianças têm o contato com a língua e a aquisição da língua muito mais rapidamente que os seus pais. Então, muitas vezes essas crianças ajudam os pais nas aulas ministradas lá no ADOS. Então, a gente não teve, eu não vou dizer essa preocupação, mas a gente não dá aula para as crianças. Mas vocês veem que é enorme a quantidade de crianças que está no nosso ensino público, né? Então, é uma questão realmente para ser discutida e pensada. O fator linguístico também é muito importante para a empregabilidade. Então, como eu disse, muitos das pessoas em refúgio, por exemplo, têm diplomas, eles não conseguem revalidar os seus diplomas aqui no país. Eu falo depois um pouco sobre isso, e eles acabam migrando para os subempregos. E é bastante complicado, né? E muitas vezes, mesmo se você pensar numa pessoa que não tem um alto nível de instrução, ou seja, não tem uma formação, não é um engenheiro, um médico, mas que está trabalhando como pedreiro ou como caixa, isso não minimiza em nada as dificuldades e os problemas da proficiência linguística nessa atuação. Então, é muito importante, né? Porque ele vai ler placas, ele vai indicar, ele vai conversar com o público. A língua é fundamental, né? E essa ausência da competência linguística traz muitos problemas, empregos menos qualificados, mal remuneração, desconhecimento das nossas leis de proteção, e isso tudo é bastante um agente bastante complicador, né, para a vida das pessoas aqui.
falando sobre a revalidação dos diplomas, né? Porque as pessoas também perguntam, por que que as pessoas, então, que têm lá o seu diploma de médico, de engenheiro, não revalidam seus diplomas para trabalhar no Brasil com essas funções? Na lei é tudo muito bonito, é muito legal. É possível revalidar o diploma no Brasil? Sim. Existem alguns agentes complicadores para esse processo, né? As regras não têm para cada país, como está escrito aqui no slide, para cada país existe um processo, as regras não são a mesma, não existe um acordo de revalidação, ou seja, se você veio do Afeganistão para o Brasil, se você veio da Angola para o Brasil, a gente tem um processo, uma facilitação para a revalidação dos diplomas. Não, não existe isso. A revalidação tem que ser feita por uma universidade brasileira pública, que seja credenciada e mantida pelo poder público, e que tenha um curso, e que tenha o curso reconhecido no mesmo nível, na mesma área ou área equivalente. Isso se difere para a pessoa em refúgio e para o migrante, né? O migrante tem que pagar uma taxa, a pessoa em refúgio não. Então, o migrante tem uma taxa, vocês podem imaginar o que isso acarreta, nem todos os migrantes poderiam pagar essas taxas, essas despesas administrativas, isso varia de instituição para instituição. O prazo para a universidade é dado como 180 dias, né? E para as pessoas em refúgio tem até uma tramitação simplificada de até 60 dias. Desde os anos que eu trabalho com pessoas em refúgio, desde 2015, eu não conheço ninguém que tenha conseguido a revalidação do diploma em 180 dias. Se alguém conhecer, por favor, me apresente, tá? Eu conheço pessoas que levaram no mínimo um ano, no mínimo, no mínimo. Então, é algo muito, muito complicado. As barreiras ao acesso à saúde, eu ilustrei um pouquinho falando do exemplo ao SUS, mas eu acho que tem uma barreira muito importante sobre a qual as pessoas não discutem e que eu tenho visto aparecer agora nas pautas que eu trabalho, que eu frequento, só estou dando uma olhadinha no horário, que diz respeito à saúde mental. Então, as pessoas migrantes e pessoas em refúgio têm problemas bastante severos em relação à sua saúde mental, né? A gente pode imaginar o sentimento de isolamento, de frustração, de alienação, como isso é complicado, principalmente se ele não tiver uma rede de apoio para os lugares para os quais eles vão. Então, é nítido que é preciso haver uma mudança e uma facilitação para que essas pessoas acessem o nosso sistema de saúde. Eu sei que a argumentação da maioria das pessoas é dizer que mesmo os brasileiros têm essas dificuldades. Sim, é verdade. Então a gente precisa melhorar para todos, não é? E não simplesmente dizer, se o brasileiro tem, por que, que um migrante não terá? Então, temos que unir forças para melhorar o acesso à saúde e educação para todos, porque nós abrimos as portas para as pessoas virem aqui. Portanto, a gente é um pouco responsável também por isso, né? Existe uma fala muito importante aqui que eu transcrevi de uma professora do departamento de medicina, e isso se passa não só na saúde, mas também na própria Polícia Federal acontece, né? Que a causa do problema é a baixa capacitação dos servidores públicos para atender essa população. Isso não é acusar alguém de uma falha, mas é mostrar que a gente tem um problema que precisa ser resolvido. As barreiras culturais. A gente pode pensar nos costumes que são diferentes, na diversidade do país, e a questão linguística também passa por aqui, né? A multiplicidade de sotaques e de etnias que nós temos no nosso país, as questões religiosas, o racismo e a discriminação, que muita gente não gosta de falar, porque nós gostamos, como brasileiros, de nos apresentar como pessoas abertas e como uma população muito sociável, né? Na verdade, nós não somos. Então, isso também são problemas a serem enfrentados. Eu coloquei um quadro que depois vocês podem perguntar, né, e discutir quais desses costumes são problemáticos. Vários. Os beijinhos, a expressividade. Muitas vezes nós brasileiros somos acusados de invasivos, né, pela forma que a gente trata as questões, né? Isso
é uma questão cultural a ser trabalhada nos cursos e pensada pelas pessoas que trabalham com educação de imigrantes e refugiados. Valorização da aparência, o jeitinho brasileiro, a burocracia no Brasil, a questão dos horários, que é muito discutida, a noção de o que é compromisso para nós brasileiros e o que não é, a alimentação. Então, vocês podem enumerar vários outros aí que vão traduzir nessas questões. A diversidade, né? E eu fiz questão de colocar uma pessoa, essa imagem aqui, porque os conflitos surgem também pelas práticas religiosas e como as pessoas se vestem e por que, que elas se vestem daquela maneira. Não vou falar muito porque a gente não vai ter tempo para isso, mas depois vocês podem me perguntar. Os papéis de gênero, né? Em alguns países é um direito do homem bater na sua esposa. Estou falando sério, é um direito. E aí a gente tem que explicar que isso não é uma questão cultural, que não é uma questão cultural no Brasil, que essa pessoa vai ser aconteça, né? Então já não é uma questão de cultura. E os conflitos e como é que são as questões de casamentos arranjados. Eu vejo que muitos professores ficam indignados com isso. Gente, o Brasil é acho, primeiro ou segundo país em casamento infantil. Então, às vezes, a gente acaba se indignando com alguns hábitos ou costumes de outros países e a gente esquece de olhar para o que está acontecendo aqui no nosso país, né? Então, uma boa prática de um professor que trabalha com migração e refúgio é ter um pouco mais de erudição, é estudar, sabe? Estudar mesmo, né? Geografia, história do outro país e do seu próprio país e saber um pouquinho de lei, porque isso é fundamental nas aulas de PLAC, eu diria de PLE também, né? A questão da discriminação, eu acho que vocês têm inúmeros exemplos nos nossos jornais, né, sobre a xenofobia que é enfrentada pelos migrantes. Claro que isso aumenta muito em relação à cor de pele. Eu lembro que eu vi recentemente um dado a respeito das empresas brasileiras, falando sobre as dificuldades que ela tem de contratar profissionais migrantes e pessoas em refúgio. E é muito interessante porque tinham perguntas específicas, né? E uma das perguntas era em relação ao preconceito e como é que as pessoas achavam qual perfil tinha maior força física para trabalhar em determinadas atividades. Eu achei a questão muito absurda, mas vocês podem imaginar, preconceito, mais de 70% foi para a população africana, 10% para a população da Europa. 50% para as pessoas da América e 38% para as pessoas do Oriente, os asiáticos. Então, é um país xenófobo, é um país racista, é um país xenófobo. A gente não pode apagar ou se esquecer disso. Concluindo, enfrentar os desafios linguísticos que são enfrentados pelos migrantes e os refugiados precisa de uma abordagem multifacetada que inclua o ensino de línguas, a sensibilidade cultural e apoio socioeconômico. Então, os governos, as ONGs, as organizações comunitárias desempenham um papel vital nessa oferta de aulas e facilitação dessa integração cultural e linguística e até na criação de políticas inclusivas que vão dar prioridade a essa diversidade linguística. E precisamos, claro, reconhecer a língua como um direito fundamental, um direito humano fundamental e um determinante para essa chave da imigração. Eu coloquei algumas referências importantes, na verdade, que são parte aí dos slides, a cartilha de refugiados da Acnur, a coletânea de instrumentos de proteção do Acnur, as resoluções que a gente tem, uma grande referência para quem estuda a questão do PLAC, que é a Maria José Grosso, né, que é uma professora doutora em Linguística Aplicada pela Universidade de Lisboa, é uma professora associada dessa mesma universidade. Que mais? Coloquei a minha tese, que fala sobre o português como língua de acolhimento e integração, aquele slide da Secretaria de Educação, o dado sobre a mudança climática, e, por fim, eu quero agradecer. Sou responsável um pouquinho por encerramento dessa sessão e desse encontro.
Eu acho que é de uma importância vital para todos nós que trabalhamos com educação. Foram temas cruciais, os palestrantes maravilhosos que estavam muito envolvidos com as suas temáticas. E, por favor, os meus contatos e vocês talvez tenham alguns minutinhos para alguma pergunta e eu fico à disposição.